Naquele domingo de manhã, Camila assinou os papéis de divórcio com a mão que ainda tremia por causa dos remédios, não por causa da dor. A dor, ela já tinha aprendido a esconder. Renato colocou a caneta na mesa com um barulho seco, como se estivesse fechando um contrato qualquer, e disse sem olhar para ela: "O advogado vai cuidar do resto. Você pode ficar no apartamento até o fim do mês, até o fim do mês." Como se ela fosse uma inquilina inadimplente, Camila olhou pela janela. Lá fora, São Paulo estava cinza, daquele cinza molhado de julho que não decide se chove ou não. Ela pensou que tinha sido casada com Renato Vasconcelos por 6 anos. Pensou que tinha esperado ele chegar do trabalho com jantar quente por 6 anos. Pensou que tinha guardado segredo por 6 anos. E pensou que ele não fazia ideia do que estava perdendo. Não disse nada disso. Dobrou o joelho direito para o lado, do jeito que o médico tinha ensinado para aliviar a pressão na coluna, e assinou onde o advogado tinha marcado com um X laranja. "Vai ser melhor para os dois", Renato disse. Desta vez ele olhou para ela, mas era o tipo de olhar que as pessoas dão para uma parede quando estão pensando em outra coisa. "Você precisa de cuidados que eu não consigo dar." A Fernanda... "Não", Camila disse, com uma voz tão calma que o próprio advogado parou de fingir que estava revisando documentos. "Você não precisa explicar a Fernanda para mim." Renato ficou quieto. Havia um copo d'água na mesa que ele não tinha tocado. Camila notou que ele tinha uma aliança nova no dedo, dourada, diferente da prata que tinham escolhido juntos numa joalheria do Bom Retiro. Ele estava usando antes de se divorciar dela. Ela guardou esse detalhe num lugar fundo e não disse nada. O advogado tossiu. "Bom, se os dois assinaram, está tudo." "Tem uma cláusula", Camila disse. Os 2 homens olharam para ela. "Minha participação nos projetos que desenvolvi durante o casamento. Os 3 últimos anos, eu trabalhei como consultora de inovação para o Grupo Vasconcelos." Ela abriu a pasta que estava no colo dela, devagar, sem pressa, porque pressa dói nas costas. "Eu tenho os contratos. Eu tenho os relatórios com minha assinatura. Eu quero que essa participação seja reconhecida formalmente antes de qualquer coisa ser fechada." Renato franziu a testa. "Mila, você era minha esposa, não uma funcionária. Você não tem participação em nada, talvez", ela disse e fechou a pasta. "Mas o meu advogado acha diferente." Foi a primeira vez naquela manhã que ela viu alguma coisa no rosto de Renato que não era indiferença, era irritação. Pequena, controlada, mas estava lá. Ela se levantou devagar, pegou a bolsa e saiu sem apertar a mão de ninguém. No corredor do escritório de advocacia, esperou o elevador com os ombros eretos apesar do peso na lombar. Quando as portas fecharam e ela ficou sozinha no espelho do elevador, permitiu que o rosto relaxasse por exatamente 4 andares. Depois se arrumou de novo. "Tinha uma reunião às 2 da tarde. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora no canal, aperta inscrever, porque essa história ainda não acabou e você não vai querer perder o que vem a seguir." A doutora Soraya Mendes tinha um consultório no Itaim Bibi com plantas que pareciam felizes demais para um lugar onde as pessoas iam falar de coisas ruins. Camila sentava sempre na poltrona da direita, a que ficava de costas para a janela, porque a luz da tarde batia do jeito errado na outra. "Como você se sentiu assinando?" a médica perguntou. "Aliviada", Camila disse. E era verdade, mas não do jeito que parecia. Estava esperando isso faz tempo. Desde quando? Desde a noite em que ele chegou cheirando ao perfume de outra mulher. E ela estava com tanta dor nas costas que mal conseguia sentar na cama. E ele passou direto para o banheiro, sem nem perguntar como ela estava. Esse tinha sido o momento. Não as mentiras que vieram depois, não a Fernanda, não a aliança nova. Aquela noite, algum tempo, ela disse. A doutora Soraya anotou algo. "E sua saúde? Você está mantendo a rotina?" "Estou", Camila pausou.
O Renato nunca entendeu direito o que eu tenho. Ele achava que era frescura, e você acha que era? Não, sem hesitação. Espondilite anquilosante não é frescura. É uma doença autoimune que vai enrijecendo a coluna. Às vezes dói mais, às vezes dói menos, mas sempre dói. Ela cruzou as mãos no colo. Eu aprendi a trabalhar com a dor. Ele nunca aprendeu a olhar para ela, o que Camila não disse para a doutora Soraya, porque havia coisas que ela não dizia para ninguém ainda, era que os últimos 2 anos tinham sido os mais produtivos da sua vida profissional. A dor tinha um efeito estranho nela. Quando era suportável, ela ficava com a cabeça muito quieta, sem barulho. E nesse silêncio, ela tinha desenvolvido 3 metodologias de reestruturação de processos que o Grupo Vasconcelos tinha implementado nos últimos 18 meses. O problema era que o Renato tinha apresentado essas metodologias como sendo da equipe interna dele. Camila tinha os rascunhos originais, tinha os e-mails, tinha os arquivos com datas e metadados que um perito de informática ia adorar. O advogado dela se chamava Dr. Marcos Stein. Trabalhava num escritório pequeno na Consolação e era o tipo de pessoa que ria pouco e lia muito. Ela tinha chegado até ele por indicação de uma antiga colega da faculdade, 3 semanas antes de Renato pedir o divórcio formalmente. Como se soubesse que ia precisar ou porque sabia, Renato Vasconcelos era o tipo de homem que os outros homens admiravam antes de entender por quê. Alto, filho de Gilberto Vasconcelos, dono de um grupo de logística e distribuição que atendia 4 estados do Sudeste. Tinha aprendido desde criança que problemas se resolviam com postura. Que fraqueza era uma opção que as pessoas escolhiam ter. Quando Camila tinha sido diagnosticada 2 anos depois do casamento, ele tinha ficado parado na frente do médico com a expressão de quem está recebendo uma conta errada. Depois tinha sorrido para o médico e dito que iam encarar juntos. Tinha segurado a mão dela no carro até o primeiro semáforo. Depois tinha soltado para pegar o celular. Nos meses seguintes, ele tinha desenvolvido um sistema. Quando ela estava mal, ele saía mais cedo. Quando ela precisava de consulta, ele mandava o motorista. Quando ela dizia que tinha dor, ele dizia: "Você precisa se mexer mais, Mila. Médico fala que movimento ajuda", como se ele tivesse lido um artigo de 5 parágrafos e entendido a doença melhor que ela depois de 2 anos vivendo dentro dela. A Fernanda Luz tinha aparecido 18 meses atrás numa viagem de negócios para Belo Horizonte. Camila não sabia o sobrenome dela ainda nessa época. Sabia que Renato tinha voltado diferente daquela viagem. Um pouco mais animado, um pouco mais impaciente, com tudo que não fosse aquela animação nova. Ela conheceu a Fernanda num jantar de empresa, 6 meses depois. Linda, sim, mas mais que isso, saudável de um jeito que Camila reconhecia como ausência de dor. Fernanda subia a escada sem pensar. Fernanda gesticulava sem calcular o ângulo do ombro. Fernanda ria jogando a cabeça para trás, sem se preocupar se ia travar o pescoço. Camila tinha apertado a mão dela e sorrido do jeito certo. No caminho de volta para casa, Renato tinha dito que a Fernanda era incrível, né? Uma energia muito boa, e Camila tinha olhado pela janela do carro e pensado: tudo bem, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu construí. E nenhum dos dois sabe. O escritório de Marco Stein ficava num sobrado antigo na Consolação, entre uma banca de revista e uma loja de conserto de relógios. Tinha um cheiro de papel e café velho que Camila tinha aprendido a associar com progresso. "Eles vão contestar", Marcos disse, sem tirar os olhos do documento na tela. "O Renato vai dizer que você contribuiu como cônjuge, não como profissional. Que não existe contrato formal, porque a relação era informal, eu sei, mas os e-mails são bons." Ele girou o monitor para ela. "Aqui, ó. Esse de março do ano passado, você manda o documento completo da metodologia de redistribuição de rotas para o diretor de operações. O Renato está em cópia, mas o e-mail parte de você.
A versão final implementada é idêntica. Camila inclinou levemente a cabeça para ver a tela. E os outros dois? O de otimização de estoque tem um rascunho seu com data de 6 semanas antes da apresentação interna deles. O terceiro vai precisar de um perito em metadados, mas eu já tenho um contato. Marcos fechou o monitor e olhou para ela pela primeira vez desde que ela tinha chegado. Camila, isso vai ser uma briga feia. O pai dele tem dinheiro para contratar o melhor escritório de advocacia de São Paulo. Eles vão tentar te desgastar. Eu sei. E sua saúde? Minha saúde é minha, ela disse, sem espidez, mas sem abertura. Eu trabalho melhor quando tenho algo em que focar. Pode continuar. Marcos olhou para ela um segundo a mais do que o necessário. Depois abriu o caderno. Então vamos começar pelo e-mail de março. O fim do mês chegou. Camila saiu do apartamento com 4 caixas, o notebook e uma planta cacto que ela tinha ganhado de uma colega no seu primeiro dia num escritório de consultoria 15 anos atrás. O cacto tinha sobrevivido a 3 mudanças, um casamento e uma doença autoimune. Ela considerava isso um bom sinal sobre resistência. O apartamento novo era menor, no Ipiranga, 3º andar sem elevador. Ela subia as escadas no ritmo que o corpo permitia. No primeiro dia, levou 20 minutos para os 3 lances. Na segunda semana, 18. Ela anotou no caderno, porque era o tipo de dado que ela coletava. Não para se sentir melhor, mas porque dados eram dados. Durante o dia, ela trabalhava como consultora independente, com 3 clientes pequenos que tinham vindo por indicação. À noite, quando a dor aumentava e não dava para ficar na cadeira, ela badambava no chão com um travesseiro fino embaixo da lombar e continuava trabalhando no notebook em cima do peito, que era a posição mais confortável. Foi numa dessas noites que ela terminou o esboço do que viria a ser a primeira versão do método que ela chamou internamente de ponto de convergência. A ideia tinha nascido anos antes, nos relatórios que ela tinha feito para o Grupo Vasconcelos. Mas agora, sem precisar adaptar para a estrutura de uma empresa específica, ela tinha deixado crescer do jeito que ela queria. Era uma metodologia de reestruturação de fluxo operacional que tratava os gargalos de processo como sintomas de um problema de comunicação, não de logística, simples na teoria, brutal na aplicação e absolutamente diferente de tudo que ela tinha visto no mercado. Ela mandou um e-mail para o Marcos às 11h30 da noite, perguntando de propriedade intelectual desenvolvida. Após a separação de fato era incontestável. Ele respondeu às 6 da manhã. Sim, e você tem os metadados para provar a data. Por que pergunta? Ela não respondeu. Continuou escrevendo. 3 meses depois do divórcio, o Grupo Vasconcelos entrou com uma contestação formal à ação de reconhecimento de autoria de Camila. O documento tinha 57 páginas e argumentava, com linguagem muito elegante, que as contribuições de Camila durante o casamento eram indistinguíveis das contribuições de qualquer cônjuge que participa informalmente das discussões do outro. Camila leu as 57 páginas num sábado de manhã, com café quente e sem pressa. Depois ligou para o Marcos. Eles me chamaram de cônjuge informal. Ela disse. Eu vi. Eles têm o sobrenome errado do perito na página 32, pausa. Eu também vi, isso me diz que eles redigiram isso com pressa. Que eles não esperavam que eu tivesse o que eu tenho. Camila olhou para o cacto na janela. Marcos, eu quero entrar com uma contraproposta. Não quero acordo agora. Quero que eles entendam o tamanho do que eu tenho antes de qualquer conversa de número. Marcos ficou quieto por alguns segundos. Isso vai levar mais tempo. Eu tenho tempo. O que ela não disse foi que, enquanto o processo corria, ela tinha recebido um e-mail de uma plataforma de inovação corporativa chamada Nexum, sediada em São Paulo, perguntando se ela toparia uma conversa sobre uma parceria de metodologia. O e-mail tinha sido enviado por uma mulher chamada Beatriz Fontes,
Com o título de diretora de desenvolvimento de negócios, Camila não conhecia a Beatriz, não conhecia a Nexum, mas o e-mail sabia o nome do método dela. Ela não tinha publicado o método em lugar nenhum ainda. A Nexum ficava num andar inteiro de um prédio na Faria Lima, com aquelas janelas que vão do chão ao teto e fazem São Paulo parecer uma miniatura. Beatriz Fontes era uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, jeito direto de quem está acostumada a reuniões que não podem perder tempo. Como você ficou sabendo do método? Camila perguntou, antes de Beatriz terminar o café que tinha mandado trazer. Beatriz parou com a xícara no ar. Depois pousou devagar. Você vai direto ao ponto. Sempre, um cliente nosso mencionou ter visto uma apresentação sua, uma consultoria pequena no ABC. Eles implementaram uma versão parcial do seu método e os resultados foram, ela abriu o notebook, 38% de redução no tempo de ciclo operacional em 4 meses. Camila conhecia o número. Tinha acompanhado. E o que a Nexum quer? Ela perguntou. Nós temos 12 clientes Enterprise com contratos de transformação digital que estão emperrados. O problema não é tecnologia. Nunca é só tecnologia, Beatriz a olhou. É exatamente o tipo de coisa que o seu método resolve. Camila olhou pela janela. Lá fora, São Paulo não estava mais cinza. Era uma tarde clara de outubro, daquelas que a cidade dá de presente sem avisar. Eu tenho uma ação judicial em andamento, Camila disse. Você precisa saber disso antes de qualquer conversa mais séria. Beatriz não piscou. Sobre os trabalhos para o Grupo Vasconcelos, Camila se virou para ela devagar. Você fez o dever de casa, sempre, um sorriso pequeno. E isso não muda nada para nós. O método que você está propondo foi desenvolvido depois. É seu, sem questionamento. Ela fechou o notebook. Camila, eu não estou aqui para comprar uma metodologia. Eu estou aqui porque a Nexum quer uma sócia. O ar na sala ficou diferente. Sócia, Camila tinha 38 anos, uma doença na coluna, 4 caixas num apartamento sem elevador e um processo na justiça. E uma mulher que ela tinha conhecido 20 minutos atrás estava falando em sociedade. Ela não deixou nada disso aparecer no rosto. Me manda uma proposta formal, ela disse. Com números. Eu leio tudo antes de conversar. Beatriz estendeu a mão. Eu contava com isso. Se você fosse a Camila, você teria confiado na Beatriz assim, na primeira reunião? Me conta nos comentários. E coloca de onde você está assistindo, que horas são aí. A proposta chegou em 48 horas. 15 páginas, bem estruturadas, com projeções de receita para 3 cenários e uma cláusula de entrada que previa uma participação societária de 22% em troca do licenciamento exclusivo do método e da atuação de Camila como diretora de inovação pelos primeiros 2 anos. 22%. Camila leu 3 vezes. Mandou para o Marcos. Marcos leu e mandou de volta. Negociável para mais. Eles precisam mais de você do que a proposta deixa parecer. Ela pegou o caderno e começou a anotar perguntas. Levou 2 semanas de idas e vindas. Uma reunião com o advogado da Nexum e uma conversa de 2 horas com a Beatriz num restaurante japonês dos Jardins, onde Camila comeu muito bem e fez concessões em nada que importava. Saiu com 28% e uma cláusula de revisão em 18 meses. Na noite em que assinou o contrato com a Nexum, Camila voltou para o apartamento do Ipiranga, subiu os 3 lances de escada, deitou no chão com o travesseiro fino embaixo da lombar e ficou olhando para o teto por um tempo. A dor estava num nível 4 naquela noite, suportável. Conhecida, ela pensou em Renato. Pensou na aliança dourada. Pensou na cara dele quando ela mencionou os contratos no escritório do advogado. Aquela irritação pequena e controlada, depois parou de pensar nele. Tinha outros dados para coletar. O primeiro cliente que a Nexum trouxe para Camila era um grupo de varejo com 18 lojas no interior de São Paulo.
travado num problema de reposição de estoque que custava, segundo os próprios números deles, uns 2 milhões por trimestre em vendas perdidas. Camila foi lá, andou pelo depósito, conversou com os supervisores de turno, com os motoristas, com a moça do administrativo que processava as ordens de compra. Voltou para São Paulo com 23 páginas de anotações e um diagnóstico que ela entregou em uma reunião de 40 minutos. O diretor de operações deles ficou quieto por uns 30 segundos depois que ela terminou. Depois disse: "Você está dizendo que o problema é que os gerentes de loja têm medo de fazer pedido de reposição porque já levaram bronca quando o sistema acusou excesso de estoque." "Exato", Camila disse. "O sistema de penalidade deles está punindo o comportamento correto. Você não tem um problema de estoque. Você tem um problema de incentivo." 3 meses depois, a reposição estava funcionando. A redução em vendas perdidas no primeiro trimestre com o método implementado foi de 46%. Beatriz mandou uma mensagem às 11 da noite. "Você sabe o que isso significa para os outros 11 clientes, né?" Camila estava deitada no chão com o notebook no peito quando recebeu. Escreveu de volta: "Significa que eu preciso de mais gente. Você topa contratar 2 pessoas da minha indicação?" Beatriz: "Manda os currículos amanhã, ou manda agora, tanto faz." Camila sorriu para o teto. Mandou agora. O processo contra o Grupo Vasconcelos entrou na fase de perícia técnica 8 meses depois do divórcio. O perito de informática que Marcos tinha indicado era um sujeito quieto de Campinas que usava tênis de corrida em toda a audiência e tinha uma forma de explicar metadados que até juíza entendia. Ele encontrou o que Camila sabia que estava lá: carimbos digitais nos arquivos originais, trilha de versões nos documentos compartilhados, histórico de edições que mostrava, com datas e horário, que as 3 metodologias tinham sido desenvolvidas por ela, no notebook dela, e só depois compartilhadas com o servidor do Grupo Vasconcelos. O advogado do grupo tentou argumentar que o notebook era da empresa. Marcos mostrou a nota fiscal de compra no nome de Camila, paga com cartão de crédito pessoal dela, 2 anos antes de qualquer relação profissional formal com o Grupo. O advogado do grupo pediu 1 semana para revisar os documentos. Marcos ligou para Camila depois da audiência. Eles vão querer acordo. Quanto tempo? 2 semanas. 1 mês? Camila estava num café perto do fórum, com um copo d'água e os pés no chão do jeito que o médico tinha ensinado. Quando eles propuserem, eu quero a primeira proposta deles antes de responder qualquer coisa. Claro, pausa. Você tá bem? Tô. A dor? Administrável. Ela olhou pela janela do café. Lá fora. São Paulo estava com aquele barulho de quinta-feira à tarde, todo mundo com pressa, todo mundo indo para algum lugar. Marcos, quando isso acabar, eu quero que você me ajude com outra coisa. O quê? Eu tenho uma ideia sobre proteção de propriedade intelectual para consultores independentes. Acho que tem um modelo que ainda ninguém fez direito." Ela tomou o último gole d'água. "Mas isso depois. Primeiro o Vasconcelos, Renato Vasconcelos, soube que a ex-esposa estava na Nexum por um contato do setor de operações, 3 meses depois da sociedade. Ficou sabendo porque o setor de operações do Grupo Vasconcelos tinha tentado contratar a Nexum para um projeto e a Nexum tinha mandado a proposta com o nome de Camila na assinatura. Ele leu a proposta 2 vezes, depois ligou para o diretor de operações e disse que iam tocar o projeto internamente. Naquela noite, em casa, uma cobertura no Morumbi que ele e Fernanda tinham escolhido juntos. Ele ficou na varanda mais tempo que o normal. Fernanda chegou com 2 copos de vinho e encostou no corrimão do lado dele. "Você tá esquisito", ela disse. "Tô pensando em trabalho, o processo." Entre outras coisas, ele girou o copo. "A Camila tá na Nexum." Fernanda não disse nada por uns segundos. E nada. Mas ele não tirou o olho da cidade lá embaixo.
Ela nunca falou de uma empresa chamada Nexum. Nunca falou que ia entrar em sociedade com ninguém. Talvez ela não soubesse. A Camila sempre sabe. Ele disse isso de um jeito que não era elogio nem era crítica. Era constatação daquelas que saem sem intenção. Ela sempre sabe o que vai fazer antes de fazer. Fernanda bebeu o vinho. Você parece impressionado. Renato ficou quieto, e esse silêncio, naquela varanda do Morumbi, foi o primeiro momento em que ele olhou para o que tinha feito e sentiu alguma coisa que ele não ia nomear em voz alta. Fernanda foi para dentro sem dizer mais nada. O acordo com o Grupo Vasconcelos chegou 42 dias depois da audiência pericial. 15% de participação retroativa nos 3 projetos, calculada sobre o lucro gerado pelas implementações nos últimos 2 anos. O número era considerável, suficiente para Camila sair do apartamento do Ipiranga e ainda sobrar. Ela leu a proposta na mesa do escritório do Marcos, com o café que tinha esfriado. É menos do que você merece, Marcos disse. Eu sei, ela colocou a proposta na mesa, e é mais do que eles queriam pagar. Aceita. Marcos a olhou. Tem certeza? Tenho. Ela pegou a xícara, viu que o café estava frívolo, deixou de volta. Marcos, eu precisava que eles reconhecessem formalmente que o trabalho era meu. O número é consequência. O reconhecimento era o ponto. Ele ficou quieto por um momento. Você já sabia que ia aceitar antes de vir aqui, né? Ela não respondeu, mas o canto da boca levantou um pouco. Ele começou a digitar a resposta para o advogado contrário. Camila olhou pela janela do escritório, a banca de revista lá embaixo, a loja de relógio do lado. Pensou que era uma quarta-feira de novembro, que ela tinha acordado às 5h30 com uma pontada de nível 3 e mesmo assim tinha chegado aqui. Pensou que daqui a alguns meses ela ia assinar outro contrato, esse bem maior, com um cliente enterprise que Beatriz tinha conseguido fechar. Pensou que o cacto ainda estava na janela do apartamento do Ipiranga e que talvez fosse hora de comprar um vaso novo para ele. Não pensou em Renato ou pensou, mas só por um segundo. Da mesma forma que às vezes você cheira um perfume velho num elevador cheio de gente. Você sente, você reconhece e você sai do elevador. O primeiro cliente enterprise da Nexum, com o método de Camila, era o Grupo Halvorsen. Uma rede de distribuição farmacêutica com operações em 6 estados. Eles tinham tentado 3 consultorias diferentes nos últimos 4 anos, gastado um número que o CFO deles pronunciava com a cara de quem engoliu algo azedo, e continuavam com o mesmo problema. Pedidos de reposição chegando atrasados, estoque parado nos centros de distribuição do Sul, enquanto o Nordeste ficava sem produto, e uma equipe de campo que não confiava no sistema e tinha criado um sistema paralelo de planilhas que ninguém mais conseguia ler. Camila foi conhecer a operação deles num CD em Guarulhos numa terça-feira de manhã, de tênis e calça larga, porque qualquer coisa com cós apertado comprimia a lombar. O gerente regional que foi recebê-la era um homem de uns 50 anos, chamado Jair, com bigode e jeito de quem já tinha visto consultoria demais entrar pela porta e sair sem resolver nada. A senhora vai querer ver os dashboards? Ele perguntou, com aquele tom que não é hostil, mas tampouco é hospitaleiro. Depois, Camila disse, primeiro eu quero falar com quem opera o estoque. Jair a olhou de um jeito diferente. Não o suficiente para ser impressionado, mas suficiente para ser curioso. Ela passou 4 horas com os operadores. Almoçou no refeitório deles, comeu arroz e feijão e um frango que estava um pouco seco, mas que ela comeu todo sem reclamar, porque a conversa com o rapaz do lado, um operador chamado Cláudio, que estava há 12 anos no CD, estava boa demais para interromper. Cláudio contou que o sistema acusava divergência quando ele fazia entrada manual de devolução, que a divergência gerava um alerta que ia para o supervisor, que o supervisor perguntava o que tinha acontecido,
que explicar o que tinha acontecido levava 40 minutos de formulário. Então Cláudio tinha aprendido a não fazer entrada manual de devolução. Ele guardava os produtos devolvidos num canto do CD que todo mundo chamava de a praia, esperava juntar o suficiente e fazia tudo de uma vez no final do mês, quando o supervisor estava ocupado com o fechamento. E o sistema nunca sabe que o produto está na praia. Camila disse, nunca. Cláudio mexeu no feijão. Aí ele pede mais, né? Chega produto novo, a praia fica maior. Ela anotou isso no caderno, anotou o nome da praia, anotou que havia outras praias em outros CDs, com outros nomes locais, e que nenhum desses nomes aparecia em nenhum relatório que os consultores anteriores tinham produzido, porque nenhum deles tinha almoçado no refeitório. De volta ao escritório da Nexum, ela passou 3 dias escrevendo o diagnóstico. Quando entregou para Beatriz, Beatriz leu uma vez, fechou o notebook e disse, Camila, você vai ter que apresentar isso pessoalmente para o conselho deles. Eu sei, são 12 executivos num andar lá no centro, eu sei. E o CEO deles tem fama de interromper consultora mulher no meio da frase. Camila pegou o casaco que estava na cadeira. Então eu vou ter que falar rápido o suficiente para ele não achar uma brecha. Beatriz sorriu com um lado da boca. Você quer que eu vá junto? Não, ela pausou na porta. Mas obrigada. A apresentação para o conselho do Halvorsen durou 58 minutos. O CEO, um homem chamado Augusto Halvorsen Neto, neto do fundador, com aquele jeito de quem herdou o sobrenome junto com a cadeira, interrompeu 2 vezes. Na primeira vez, Camila respondeu à pergunta dele sem parar o raciocínio, como se a interrupção fosse parte do script que ela tinha preparado. A segunda, ela chegou ao final do slide antes de responder, olhou para ele e disse, posso terminar esse ponto antes? Porque a resposta vai ficar mais clara. Ele ficou quieto. Ela terminou. Quando chegou no slide com os números projetados, o CFO do Halvorsen se inclinou levemente para frente. Era o terceiro executivo da esquerda, um homem magro com óculos de armação fina que não tinha dito uma palavra em 54 minutos. Esse movimento dele era mais eloquente que qualquer pergunta. No final, o Augusto Halvorsen Neto franziu a testa como se estivesse com dor de cabeça e disse, o prazo de implementação parece otimista. É conservador, Camila disse. Eu coloquei margem de 30% nos prazos de cada etapa. Se quiser, posso mostrar o cronograma base antes da margem, o CFO disse. Por favor, ela mostrou na saída. Augusto Halvorsen Neto apertou a mão dela com mais firmeza do que ele tinha na chegada. Não disse nada além de a gente vai conversar. Mas o CFO, que tinha o nome de Fábio na crachá, esperou o chefe sair e disse baixinho, a praia. Você foi no CD, né? Fui. Ele assentiu devagar, como quem confirma uma teoria antiga. Todo mundo esqueceu de ir no CD. O contrato com o Halvorsen foi assinado 6 semanas depois. Era o maior contrato da Nexum até aquele momento, e tinha uma cláusula de expansão que previa 3 fases de implementação ao longo de 18 meses. Beatriz abriu uma garrafa de espumante na sala de reunião depois da assinatura. Eram 5 pessoas. Beatriz, Camila, os 2 consultores que Camila tinha indicado, Priya e Tiago e a assistente da Beatriz. Uma menina de 23 anos chamada Gabi, que cuidava de tudo com uma eficiência que às vezes deixava as outras 4 com vergonha. 18 meses atrás você tinha um método e um processo na justiça. Beatriz disse, com o copo levantado. E um cacto, Camila disse. E um cacto, Beatriz repetiu. Para você, Camila bebeu o espumante e sentiu o gás subir. A dor naquele dia estava num nível 2, quase ruído de fundo. Ela tinha aprendido que havia uma pequena crueldade nos dias de dor baixa. Você ficava quase acreditando que ia durar, mas não ia. E tudo bem, ela já sabia trabalhar nos 2 casos. Foi Gabi que viu primeiro. Eram 2 semanas depois do contrato Halvorsen,
Gabi entrou na sala de reunião com o tablet na mão e uma expressão que não era alarme, mas estava perto. Camila, você viu que o Grupo Vasconcelos está contratando um diretor de inovação? Camila não levantou os olhos do relatório que estava revisando. Não vi, tá no LinkedIn. O anúncio é de ontem. Gabi pousou o tablet na mesa, com a tela virada para Camila. Ela leu o anúncio. Diretor de Inovação e Transformação de Processos. Grupo Vasconcelos. Formação em Gestão ou Engenharia. Experiência com metodologias de reestruturação operacional. Metodologias de reestruturação operacional. O acordo com o grupo previa reconhecimento de autoria e compensação financeira. Não proibia que eles contratassem alguém para trabalhar na mesma área. Tecnicamente, eles podiam, mas o timing era específico. O contrato tinha sido assinado 2 meses antes, e a vaga tinha aparecido agora, depois do Halvorsen, depois de o nome da Nexum e de Camila começarem a circular no mercado. Obrigada, Gabi, ela disse. Devolveu o tablet sem mudar a expressão. Você pode fechar a porta? Gabi fechou. Camila ficou olhando para o relatório por uns segundos, sem ler nada. Depois pegou o celular e mandou uma mensagem para o Marcos. O Grupo Vasconcelos abriu uma vaga de diretor de inovação. Você pode verificar se o escopo viola alguma coisa do acordo? Marcos respondeu em 3 minutos. Vou verificar, mas provavelmente não viola tecnicamente. Por que isso te preocupa? Ela digitou e apagou 2 respostas. Mandou a terceira. Não me preocupa, só quero saber. Mas havia uma coisa que ela não mandou para o Marcos, porque era pequena demais para ser preocupação e grande demais para ser ignorada. No anúncio da vaga, na seção de descrição da empresa, havia uma linha sobre a nova diretriz estratégica do Grupo Vasconcelos, e o vocabulário daquela linha, a forma como descrevia a abordagem de inovação centrada em comunicação e não em processo. Era vocabulário que ela reconhecia, era o vocabulário do método dela, não as palavras exatas. Mas o pensamento embaixo das palavras, ela fechou o relatório, abriu o notebook. Começou a escrever. Renato soube do contrato Halvorsen por uma fonte diferente. O filho do Augusto Halvorsen era só sócio de um clube de golfe, no qual Renato também jogava esporadicamente. Não eram amigos, mas se cumprimentavam. E naquela tarde de sábado no clube, enquanto esperavam o grupo da frente desobstruir o buraco 6, o filho do Halvorsen mencionou, com aquele ar casual, de quem não sabe que está dizendo algo importante, que o pai tinha fechado um negócio interessante com uma consultoria nova, a Nexum, ele disse. A metodologia deles é diferente. O negócio vai lá na raiz do problema. Renato acertou a bola mais forte do que pretendia. Ela foi longa demais. Você conhece? O filho do Halvorsen perguntou. De nome. Renato disse de nome, e de muito mais que nome. Mas ele não disse isso. Naquela noite, no escritório de casa, ele pesquisou a Nexum com uma atenção que não tinha dado até então. Encontrou o site institucional, encontrou as publicações no LinkedIn, encontrou uma entrevista que Beatriz tinha dado para uma revista de negócios 2 meses antes. E num parágrafo dessa entrevista, Beatriz falava sobre Mideé, a sócia que trouxe o core metodológico da Nexum, sem citar o nome. Mas Renato sabia o nome. Ele ficou muito quieto na cadeira do escritório por um tempo considerável. Havia uma lógica nos últimos 2 anos que ele estava remontando agora, peça por peça, como quem encontra um quebra-cabeça depois que o quadro já estava montado. Os relatórios que ele tinha apresentado como sendo da equipe interna, as metodologias que o conselho do grupo tinha aplaudido, a forma como a operação tinha melhorado. Ele tinha achado que era a equipe, tinha achado que era a gestão dele. Não era não era só. Havia uma parte que ele não tinha visto porque não tinha olhado. Porque era mais fácil não olhar. Fernanda entrou no escritório com um copo d'água. Você não vai dormir? Em pouco tempo, ela deixou o copo na mesa sem perguntar mais nada. Mas na porta parou Renato.
O que aconteceu com a Camila não foi culpa sua, ele não respondeu. Ela ficou doente. Você não conseguia lidar com isso. São coisas que acontecem. Eu sei, ele disse. Mas a voz saiu de um jeito que nenhum dos dois acreditou. Priya tinha 32 anos. Tinha trabalhado em 2 consultorias grandes antes de Camila, a ligar do nada um ano atrás, oferecendo um trabalho numa empresa que, na época, tinha 6 clientes e uma sócia com processo na justiça. Priya tinha aceitado porque a metodologia era diferente de tudo que ela tinha visto. E porque Camila tinha dito numa frase o problema que a consultoria grande não tinha conseguido resolver num relatório de 200 páginas. Agora eles eram 18 na Nexum, com 23 contratos ativos. Numa sexta-feira à tarde, Priya bateu na porta da sala de Camila com uma expressão que Camila já sabia reconhecer. Tinha encontrado alguma coisa. Entra, Camila disse. Você viu o relatório anual do Vasconcelos? Camila largou a caneta. Eles publicaram ontem à noite. Priya colocou o notebook na mesa, já aberto na página certa. Olha a seção de inovação. Camila leu. Era uma página e meia descrevendo a nova abordagem estratégica do grupo, com 3 pilares que eles chamavam de metodologia de convergência integrada. Ela leu de novo, então ficou muito quieta. É o seu método, Priya disse, com uma voz que estava tentando ser neutra e não estava conseguindo. É próximo. Camila fechou o notebook. Não é igual, eles adaptaram. Mas a estrutura central, os 3 pilares, a lógica de diagnóstico, ela pausou. É próximo demais para ser coincidência. O acordo cobria os 3 projetos anteriores. Não cobre isso, não. Camila ficou de pé. Andou até a janela. São Paulo estava naquele fim de tarde de sexta, que parecia mais barulhento que o normal, todo mundo indo embora ao mesmo tempo. Priya, você pode imprimir o relatório inteiro para mim? Já imprimi. Ela colocou uma pasta na mesa e mandei para o Marcos por e-mail. Camila olhou para ela. Você ligou para o Marcos antes de falar comigo? Eu mandei e-mail. Liguei para você primeiro, mas você não atendeu. Camila tinha estado numa reunião de 2 horas com o Halvorsen. Ela não disse isso. Pegou a pasta. Obrigada. Priya saiu. Camila ficou em pé na janela com a pasta na mão, olhando para o céu do Faria Lima, que estava ficando alaranjado. Havia uma sensação no peito que ela reconhecia de outras vezes. Não era raiva, ainda. Era aquela coisa antes da raiva, mais fria e mais precisa, que chegava quando ela percebia que tinha subestimado o tamanho de um problema. Ela tinha achado que o acordo encerrava o assunto Vasconcelos. Estava errada e Camila Ferreira. Quando percebia que estava errada, não ficava com raiva de si mesma. Ela atualizava o mapa. Marcos leu o relatório num fim de semana. Ligou na segunda de manhã. É complicado, ele disse, que era o jeito dele de dizer que era possível. O acordo cobre a autoria dos 3 projetos específicos. Mas se eles construíram algo novo usando como base o que você desenvolveu, sem licença, sem atribuição, sem compensação adicional, tem base para ação? Tem base para, no mínimo, uma carta formal exigindo explicação. Dependendo do que eles responderem, tem base para mais, uma pausa. Mas, Camila, eu preciso te dizer uma coisa. Fala, isso vai ser diferente da primeira vez. Na primeira, você tinha documentos claros, datas, metadados. Aqui a discussão é sobre influência intelectual. É mais difícil de provar, mais caro, mais longo, ela já sabia disso. Mas ouvir do Marcos tinha um peso diferente. E eles sabem disso também, ela disse. Com certeza. Ela ficou quieta por um momento. Olhou para o cacto na janela. Ela tinha trocado o vaso no apartamento novo no Pinheiros, com elevador, e pensou numa coisa que a doutora Soraya tinha dito uma vez, que a espondilite anquilosante não progredia no mesmo ritmo em todo mundo, que havia períodos de remissão e períodos de surto, e que o mais importante era não deixar que o medo do surto paralisasse nos períodos de remissão. Era um conselho médico.
mas servia para mais do que medicina. Marcos, eu quero a carta formal. Mas antes disso, eu quero conversar com o Renato diretamente. Silêncio, Camila. Eu sei o que você vai dizer, você sabe, e ainda assim, ela se levantou da cadeira, passou para o lado da sala onde ficava o notebook. Eu preciso olhar para ele e entender se isso foi decisão dele ou se foi alguém na equipe agindo sem ele saber, porque isso muda o que a gente faz depois. E se for decisão dele, ela abriu o notebook. O relatório do Vasconcelos estava na última aba que ela tinha aberto. Então eu preciso saber disso também, ela disse. Marca uma reunião. A reunião foi marcada para uma quarta-feira, num escritório de advocacia neutro no Itaim. Marcos foi com Camila. O advogado do grupo Vasconcelos foi com Renato. Camila chegou 5 minutos antes. Quando Renato entrou na sala, ela estava de costas, olhando pela janela. Ela o ouviu entrar pelo som do sapato dele no piso, passos largos, sem pressa, um jeito de andar que ela tinha reconhecido num corredor de hospital 2 anos depois do casamento e que na época ainda achava bonito. Ela se virou, o ano tinham se separado há 1 ano e 8 meses. Ela não tinha visto o rosto dele desde o escritório de advocacia no dia do divórcio. Ela estava bem. Isso era a primeira coisa que ela notou, de forma neutra, como se estivesse avaliando um dado. Bem, descansado, um pouco mais sério talvez. A aliança dourada estava no dedo. Claro, Hélia olhou de um jeito que durou 1 segundo a mais do que devia. Camila, ele disse, Renato. Ela puxou a cadeira e sentou. Obrigada por vir. Havia algo estranho em agradecer para ele naquela sala. Os 2 advogados ocuparam os lados. A reunião tinha uma pauta formal, documentos na mesa, mas todo mundo sabia que os 2 primeiros minutos iam ser os mais reveladores. O advogado do grupo começou com a linha esperada, que a metodologia de convergência integrada tinha sido desenvolvida internamente pela equipe do grupo Vasconcelos, que qualquer semelhança com trabalhos anteriores era coincidência resultante de ter trabalhado no mesmo setor, que o acordo já homologado encerrava qualquer questionamento sobre os projetos anteriores. Camila ouviu tudo isso sem interromper. Tinha um copo d'água na frente dela que ela não tocou. Quando o advogado terminou, ela abriu a pasta que tinha trazido. Tirou 3 páginas impressas e colocou no centro da mesa. Isso é um comparativo, ela disse. Coluna da esquerda. Trechos da apresentação interna que eu fiz para o grupo Vasconcelos em março de 2 anos atrás, que está nos arquivos do acordo anterior como parte dos documentos de autoria reconhecida. Coluna da direita. Trechos do relatório anual de vocês publicado na semana passada. Ela pausou. Eu não sublinhei. Eu preferi deixar que cada um lesse e chegasse às suas próprias conclusões. O advogado do grupo pegou as páginas. Renato ficou olhando para a mesa. Foi Renato quem falou primeiro, o que surpreendeu o próprio advogado dele, que pôs a mão no ar num gesto de espera que Renato ignorou. Quem desenvolveu isso internamente? Ele perguntou, mas não para Camila. Para a mesa. Como se estivesse pensando em voz alta, Renato, o advogado disse, foi o Paulo? Ele perguntou de novo, ainda não para ninguém específico. Paulo era o diretor de operações do grupo. Camila sabia o nome. Essa discussão não é apropriada nesse. Foi o Paulo Estrela que apresentou isso para o conselho em setembro? Renato levantou os olhos para o advogado. Porque se foi, eu preciso saber, o advogado fechou a pasta. Essa reunião precisa ser encerrada até que... Não precisa ser encerrada. Renato se virou para Camila pela primeira vez desde que tinham sentado. Você sabia que era o Paulo? Ela o olhou. Eu sabia que não era uma decisão sua, com uma voz que não tinha julgamento, não tinha mágoa, era só informação. Era isso que eu precisava descobrir. Renato ficou muito quieto. Marcos abriu o caderno. Então sugiro que a gente fale sobre como isso vai ser resolvido. O Paulo Estrela tinha 53 anos,
cabelo que estava grisalhando nas têmporas com aquela elegância involuntária de alguns homens. E um histórico de 22 anos no Grupo Vasconcelos que começava antes de Renato ter entrado na empresa. Ele tinha sido contratado pelo pai Gilberto Vasconcelos, e havia uma lealdade entre os dois que ia além da hierarquia corporativa comum. Camila não sabia disso naquela reunião. Descobriu depois, que ela sabia, por enquanto, era que o Paulo tinha sido responsável por apresentar ao conselho do grupo, em setembro, uma nova diretriz estratégica de inovação, que ele chamou de própria, mas que tinha a estrutura de algo que ela reconhecia melhor que ninguém, ou que ela não sabia ainda, e que estava enterrado num lugar que ninguém tinha procurado. Era que Paulo Estrela tinha motivo para fazer isso, além de simples oportunismo. Um motivo que remontava a uma decisão tomada há 5 anos, antes do diagnóstico dela, antes do casamento deles entrar em crise, num momento em que Camila tinha recusado uma proposta de sócio no Grupo Vasconcelos, porque não queria a complicação de misturar a relação profissional com a pessoal. Paulo tinha apresentado essa proposta, e a recusa dela tinha sido lida por ele, de uma forma que ele nunca disse em voz alta. Esse detalhe ainda estava escondido. Ia aparecer, mas ainda não. Nos dias seguintes à reunião, Renato fez algo que não estava no protocolo de nenhum dos advogados envolvidos. Ele foi até Paulo Estrela, não para uma conversa formal, para uma conversa no fim do dia, no escritório do Paulo, depois que os outros tinham ido embora, com a porta fechada e sem advogado. O relatório, Renato disse, a metodologia de convergência. Você desenvolveu isso? Paulo estava atrás da mesa, com aquele jeito de quem administra a própria postura com consciência. Minha equipe desenvolveu com base nas experiências dos últimos anos. Nas experiências, Renato ficou em pé, encostado na parede, com os braços cruzados. Paulo, eu preciso que você seja direto comigo. Sempre fui. Então me diz, você usou o trabalho da Camila como base para isso, sem licença, sem crédito, sem compensação? Paulo ficou quieto por um momento que durou o suficiente para ser uma resposta. O trabalho dela fazia parte do acervo do grupo. Ele disse por fim, com uma voz tranquila, foi desenvolvido enquanto ela era cônjuge. O acordo diz outra coisa. O acordo reconhece 3 projetos específicos. Não proíbe que a gente evolua na mesma direção. Renato olhou. É isso que você vai defender? Paulo se inclinou levemente para frente. Renato, você deixou essa mulher sair do grupo com um acordo que ela nunca devia ter conseguido. Eu concordei porque o seu pai quis encerrar logo. Mas ela não tem direito a tudo o que ela está reivindicando. Isso não é sobre o que ela tem direito. Renato descruzou os braços. Isso é sobre o que é certo. Paulo ficou olhando para ele por alguns segundos. E naquele olhar havia algo que Renato não tinha esperado. Não era defensivo, era avaliativo. Como quem está recalculando uma equação que tinha dado certo por muito tempo. Você foi até ela, Paulo disse. Não era pergunta. Renato não respondeu. Você foi até ela e ela te disse que sabia que não era você. Paulo se recostou na cadeira. Ela é inteligente, o problema nunca foi esse. Não, Renato pegou o paletó na cadeira. O problema era outro. Ele saiu sem fechar a porta. Marcos ligou para Camila numa quinta-feira à noite. Ela estava em casa, com o relatório do Halvorsen na mesa e a dor num nível 5, que era o limite antes de ela precisar parar e deitar. Eles querem negociar, Marcos disse. O grupo inteiro ou o Paulo diretamente, o grupo? Mas minha impressão é que o Renato está empurrando isso. Uma pausa. O que você quer? Camila olhou para o relatório. Pensou nos 12 meses que tinham se passado desde que ela e Beatriz tinham assinado o contrato na Nexum. Pensou no Cláudio e na praia de produtos devolvidos em Guarulhos. Pensou no CFO do Halvorsen se inclinando para frente. Pensou no cacto com vaso novo. Eu quero 2 coisas, ela disse. Primeira,
reconhecimento formal e documentado de que a metodologia de convergência integrada foi derivada do meu trabalho. Não em termos legais, em termos públicos, no site deles, no relatório anual. Marcos ficou quieto. Isso é incomum. Eu sei, eles vão resistir, eu sei. Ela se levantou, foi até a janela, ficou em pé do jeito que a médica tinha ensinado, com o peso distribuído. Segunda coisa, eu quero uma conversa com o Paulo Estrela, pessoalmente. Sem advogado, Camila, isso não é Marcos. Ela disse o nome com uma firmeza que não era raiva. Eu sei o que ele fez. Mas eu preciso entender por quê. Porque algo nessa história não fecha. Ele não precisava fazer isso. Ele já tinha posição, já tinha a confiança do Gilberto. Ela olhou para o cacto. As pessoas que não precisam geralmente têm um motivo mais antigo. Marcos ficou quieto por uns segundos. Você já tem teoria. Tenho hipótese. Preciso confirmar. E se a confirmação for pior do que você espera? Ela considerou isso. Lá fora, São Paulo estava fazendo aquele barulho baixo de cidade que nunca para de vez. Não o barulho de dia, que é urgente, mas o de noite, que é apenas persistente. Então eu vou precisar saber disso também, ela disse. A reunião com Paulo Estrela aconteceu num sábado de manhã, num café no Itaim que Camila tinha escolhido porque ficava perto do metrô, tinha mesas com espaço suficiente para ela sentar sem apertar as costas e servia café bom. Paulo chegou pontual, de camisa social sem gravata, com aquele ar de quem está habituado a reuniões difíceis, mas raramente é ele a parte mais vulnerável. Ela pediu café. Ele pediu água. Você pediu essa reunião? Ele disse. Pedi. Ela colocou as mãos na mesa, uma sobre a outra. Paulo, eu não estou aqui para repetir o que os advogados já disseram. Eu sei o que você fez. Você sabe o que eu tenho. Isso está encaminhado. Então por que estamos aqui? Porque há 5 anos você me ofereceu uma sociedade no Grupo Vasconcelos. E eu recusei. Algo passou pelo rosto de Paulo. Rápido, mas passou. E desde então, ela continuou, com a voz no mesmo tom. Cada vez que eu produzia alguma coisa que entrava no grupo, era apresentado como da equipe. Não meu nome, não meu crédito. E você era a pessoa que filtrava essa atribuição. Você era a cônjuge do Renato. Não era. Eu era a consultora que desenvolveu os 3 projetos que o grupo usou para reestruturar a operação no Sudeste. Ela não levantou a voz. E você sabia disso melhor que todo mundo, porque você foi o primeiro a ler cada um desses projetos antes deles chegarem ao Renato. Paulo ficou olhando para ela. A minha recusa 5 anos atrás, ela disse devagar. Você levou para o lado pessoal. Um silêncio. Você achou que eu estava recusando por causa do Renato. Ela continuou. Que eu preferia ser o cônjuge a ser a sócia, porque era mais cômodo. Que eu estava escolhendo uma posição de dependência por vaidade ou comodidade. Paulo baixou os olhos para o copo d'água. Você tinha todas as condições de... Eu recusei porque eu tinha espondilite anquilosante e ainda não tinha contado para ninguém. Ela disse isso sem drama. Só fato. Eu sabia que ia ter períodos bons e períodos ruins. Eu não queria entrar numa sociedade sem saber como a doença ia progredir, sem saber o que eu ia conseguir cumprir. Paulo ficou muito quieto. Não foi sobre você, ela disse. Não foi sobre o Renato. Foi sobre mim tentando ser-se, só sobre os meus limites numa hora em que eu ainda nem tinha aprendido quais eram. No rosto de Paulo, naquele momento, havia algo que ela não esperava ver. Não era vergonha. Exatamente. Era aquela coisa anterior à vergonha, mais desconfortável, que aparece quando uma narrativa que alguém carregou por muito tempo encontra um fato simples que não cabe nela. Eu não sabia. Ele disse por fim. Eu sei que não sabia. Ela tomou o café. Mas você tirou conclusões sem perguntar. Outro silêncio. O que você quer de mim, Camila? Ela pousou a xícara. Eu quero que você assine o documento que o Marcos vai mandar. O reconhecimento formal. E eu quero que, quando alguém do grupo perguntar a origem da metodologia, você diga a verdade. Isso é tudo. Isso é tudo.
Ela pegou a bolsa. Você é bom no que faz, Paulo. 22 anos no grupo, a confiança do Gilberto, isso não é pouca coisa. Eu não tô aqui para te destruir. Ela se levantou devagar, do jeito cuidadoso que ela sempre usava. Mas eu também não vou deixar o meu nome sair dessa história sem aparecer onde tem que aparecer. Ela deixou dinheiro na mesa para o café. Saiu do lado de fora. A cidade estava barulhenta, de sábado, gente passeando, crianças, um cachorro late. Ela andou até o metrô com os ombros eretos e a dor num nível 3, que era administrável, que era conhecido, que era dela. No celular, uma mensagem do Marcos. Paulo Estrela pediu para conversar com o nosso escritório. Parece que a reunião foi bem, ela respondeu. Foi o suficiente, mas havia uma coisa que Paulo tinha dito, antes de ela se levantar, que ela ainda estava processando no metrô de volta para casa. Ela tinha perguntado, quase de passagem, quase como se não importasse. O Gilberto sabia que a metodologia era derivada do meu trabalho? E Paulo tinha ficado quieto um segundo a mais antes de dizer. O Gilberto sempre soube mais do que deixava aparecer. Ela tinha sentido e mudado de assunto, mas aquela frase tinha ficado. O Gilberto sempre soube mais do que deixava aparecer, e Gilberto Vasconcelos tinha sido quem aprovou o acordo inicial. Tinha sido quem chamou o processo de questão a encerrar logo. Tinha sido quem, segundo Marcos, tinha acelerado a negociação quando ela mostrou os documentos. Por quê? Se o acordo custava dinheiro ao grupo, por que um homem que tinha construído um império sendo difícil tinha esses, nesse caso específico? Fácil. Essa pergunta ainda não tinha resposta, mas ela era do tipo que não sumia sozinha. O metrô chegou nessa estação. Ela desceu. Tinha uma foto na parede do escritório de Gilberto Vasconcelos que Camila nunca tinha visto de perto. Ela soube disso porque, 2 semanas depois da reunião com Paulo, recebeu um telefonema de um número que ela não tinha salvo, numa segunda-feira de manhã, enquanto estava revisando o cronograma do Halvorsen. Camila. A voz era velha, mas não fraca. Era a voz de um homem que tinha aprendido a economizar palavras sem perder a autoridade. Aqui é o Gilberto Vasconcelos. Ela ficou quieta por um segundo. Só um. Gilberto, ela disse. Boa tarde. Eu queria conversar pessoalmente. Se você topar, ela poderia ter dito que ia consultar o Marcos. Poderia ter dito que preferia comunicação formal. Poderia ter feito uma série de coisas sensatas que qualquer advogado recomendaria. Pode ser amanhã? Ela perguntou. O escritório de Gilberto ficava no 14º andar de um prédio antigo na Paulista, o tipo de prédio que não tinha sido reformado em 20 anos por decisão, não por descuido. A recepcionista era uma mulher de uns 60 anos que a cumprimentou pelo nome como se soubesse quem ela era antes de ela falar. Gilberto Vasconcelos tinha 71 anos e o físico de alguém que tinha sido grande e tinha ficado menor com o tempo. Não por doença, mas por aquela contração natural que a idade faz nos homens que param de precisar provar tamanho. Ele estava de pé quando ela entrou, o que era um gesto deliberado, e ela reconheceu isso. Obrigado por vir, ele disse. O senhor ligou, ela respondeu. Sem rispidez, mas sem protocolo desnecessário, Ellie fez um gesto para a cadeira na frente da mesa. Ela se sentou. Ele se sentou do outro lado, e por um momento os dois ficaram se olhando com a mesa de mogno velho entre eles. Foi aí que ela viu a foto na parede. Uma foto em preto e branco, grande, de uns 3 homens em frente a um galpão. Ela não conseguia ver os rostos direito da cadeira onde estava, mas algo na postura do mais jovem dos 3 era familiar de uma forma que ela não conseguiu nomear imediatamente. Você foi falar com o Paulo? Gilberto disse. Fui. Como foi? Ela o olhou. O senhor sabe como foi. O Paulo certamente te contou. O canto da boca dele levantou 1 milímetro. Ele contou que você foi honesta com ele, que você não foi lá para destruir, foi para entender. Uma pausa.
Isso não é o que a maioria das pessoas faz quando tem argumento suficiente para destruir. Eu precisava de uma informação que só o Paulo tinha. E conseguiu. Parte. Ela cruzou as mãos no colo. A outra parte eu ainda estou tentando entender. Gilberto ficou quieto por um momento. Depois se levantou, foi até a janela. Não a janela que dava para a Paulista, a menor, lateral, que dava para um corredor de prédios mais baixos, e ficou de costas para ela por alguns segundos. Quando você recusou a proposta do Paulo há 5 anos, ele disse, sem se virar, eu soube no mesmo dia, imagino. E eu soube o motivo verdadeiro 2 dias depois. Ela ficou imóvel. O médico que te atendeu na época era o filho de um amigo meu. Ele ainda estava de costas. Não foi ele que me disse. Foi uma coincidência de conversa. Daquelas que acontecem quando as cidades são menores do que parecem. Gilberto se virou. Você tinha acabado de receber o diagnóstico e recusou uma proposta de sociedade porque não queria entrar num compromisso sem saber o que ia conseguir honrar. O ar na sala ficou diferente. O senhor sabia, ela disse. Não era pergunta, sabia. Ele voltou para a cadeira, devagar, com a cautela de joelho que os homens velhos desenvolvem sem perceber. E achei que era a decisão mais honesta que eu tinha visto alguém tomar num ambiente de negócios em muito tempo. Ele a olhou. Eu disse para o Paulo que deixasse o assunto quieto, que se você quisesse voltar a conversar sobre qualquer tipo de parceria. A porta estava aberta. O Paulo não transmitiu essa mensagem. Não, uma pausa seca. O Paulo tirou as próprias conclusões. Como você já descobriu, Camila ficou olhando para ele. Havia uma camada aqui que ela estava abrindo em tempo real, e ela precisava ter cuidado para não ir mais rápido do que entendia. Quando eu entrei com a ação, ela disse devagar, o senhor aprovou o acordo. Aprovei. O acordo custou ao grupo um valor considerável. Custou. E o senhor acelerou porque... Gilberto colocou as mãos na mesa, abertas, um gesto que ela associava com pessoas dizendo a verdade de um jeito que não estão acostumadas. Porque era justo, ele disse. O trabalho era seu. Eu sabia que era seu desde o começo. Deixar o Paulo apresentar como da equipe foi um erro que eu deixei acontecer porque era mais simples. Ele a olhou com aquele olhar de 70 e anos que não pede desculpa, mas também não esconde nada. Quando você apareceu com os documentos, eu vi uma saída para um erro antigo. E a aproveitei. O silêncio depois dessa frase tinha uma textura diferente dos silêncios anteriores. Era o tipo que aparece quando uma explicação se encaixa em todos os espaços que estavam abertos. Camila pensou na frase do Paulo. O Gilberto sempre soube mais do que deixava aparecer. Não era ameaça, era descrição. Por que o senhor não falou diretamente comigo na época? Ela perguntou. Gilberto ficou quieto por um momento, porque o Renato era meu filho. Ele disse isso com uma simplicidade que era quase brutal. E eu não queria criar um problema entre vocês. Achei que o casamento ia resolver, que eventualmente você ia entrar numa parceria formal de outra forma. Uma pausa. Eu calculei errado. Camila olhou para a foto na parede. De onde ela estava sentada agora, via melhor. Os 3 homens no galpão, o mais jovem com uns 30 anos, sorrindo de lado para a câmera com aquele sorriso que ela reconhecia, mas estava levando tempo para identificar. Quem é o homem mais jovem na foto? Ela perguntou. Gilberto se virou para olhar, como se tivesse esquecido que ela estava lá. Meu irmão mais novo. Morreu num acidente de trabalho quando tinha 35. Ele ficou olhando para a foto. Ele tinha uma doença na coluna. Trabalhava do mesmo jeito. Nunca deixou atrasar nada por causa dela. Camila não disse nada. Gilberto voltou os olhos para ela. Eu não estou pedindo que você perdoe nada, ele disse. Eu estou explicando uma série de decisões que foram erradas por motivos que faziam sentido para mim na época. Você merece entender. Ela ficou olhando para ele por um tempo. O que o senhor quer agora? Ela perguntou.
Eu quero propor que o Grupo Vasconcelos entre como investidor na Nexum. Participação minoritária, sem assento no conselho, sem interferência operacional, só investimento, com uma cláusula de atribuição pública do método que minha equipe vai redigir e submeter para aprovação de vocês. Ele colocou uma pasta na mesa. Os termos estão aqui. Podem levar para o advogado de vocês, para o de vocês, para uma consultoria em Marte se quiserem. Camila olhou para a pasta sem tocar. O senhor poderia ter feito isso sem me chamar para conversar, ela disse. Podia. Por que não fez? Ele ficou quieto por um segundo, que era diferente dos outros silêncios. Era o silêncio de um homem de 71 anos, decidindo quanto da verdade ele deve a uma pessoa que ele tratou mal indiretamente por anos. Porque eu queria te olhar nos olhos e dizer que eu errei, ele disse. Que eu deixei o Paulo fazer o que fez, porque era conveniente. Que eu deixei meu filho largar uma mulher que valia mais do que ele enxergava, porque achei que não era meu lugar interferir. Ele a olhou. E porque o meu irmão teria gostado de te conhecer. Camila saiu do prédio da Paulista com a pasta debaixo do braço e a dor num nível 4,5, que era o tipo que ela administrava bem desde que não ficasse em pé por mais de 20 minutos consecutivos. Ela caminhou até um banco de praça 2 quadras abaixo, sentou, tirou o celular, mandou mensagem para o Marcos. Tenho uma proposta de investimento do Grupo Vasconcelos. Preciso de você amanhã cedo. Depois ficou olhando para o fluxo de gente na Paulista por alguns minutos. Havia o barulho usual de terça-feira, ônibus, conversa, os passos rápidos de quem está com pressa de chegar em algum lugar. Ela não estava com pressa. Havia uma forma como as coisas tinham se arranjado que ela precisava de um momento para olhar antes de continuar fazendo. O Paulo e o ressentimento antigo, construído sobre uma premissa errada que ela nunca tinha tido chance de corrigir porque nunca tinha sabido que existia. O Gilberto e o conhecimento que ele tinha guardado por conveniência e agora estava devolvendo de forma tardia, mas completa. O Renato, que estava em algum lugar nessa história, num papel que ela ainda não tinha terminado de ler, é a Nexum. E o Halvorsen, e os 18 meses de trabalho que tinham construído algo que estava em pé por conta própria. Ela abriu a pasta, leu a primeira página da proposta. Depois a segunda, os números eram sérios. A cláusula de atribuição era exatamente o que ela tinha pedido, formulada de um jeito que ela não esperava. Não apenas menção em documentos internos, mas uma nota pública no site do grupo e uma reformulação do relatório anual. Não era o que ela tinha planejado quando saiu do escritório de advocacia 1 ano e 8 meses atrás, com 4 caixas e um cacto. Era mais. Beatriz leu a proposta em 20 minutos, com aquela velocidade de leitura que Camila tinha aprendido a não confundir com falta de atenção. Quando terminou, ela deixou o documento na mesa e ficou olhando para a janela da sala de reunião. Você vai aceitar? Ela perguntou. Ainda não sei. Camila tinha o café que estava esquentando entre as mãos. Eu queria ouvir você primeiro. Beatriz se virou. Você quer minha opinião como sócia ou como amiga? As duas. Separadas. Como sócia, os números são bons. A cláusula de atribuição é o que a gente precisava, e o Grupo Vasconcelos tem uma rede de distribuição que pode abrir mercado para o método em setores que a gente ainda não alcançou. Beatriz pausou. Como amiga, vai ser estranho. Você vai ter o sobrenome do ex-marido no cap table da empresa, que você construiu depois que ele foi embora. Camila olhou para o café. Não é o sobrenome dele. É o nome do avô do Renato, é o nome do grupo, é. Ela tomou um gole. Beatriz, quando você me fez a proposta de sociedade 2 anos atrás, você já tinha feito o dever de casa. Você sabia do processo, sabia do grupo, sabia do casamento, sabia... Por que você quis mesmo assim? Beatriz a olhou. Porque a metodologia era boa, o processo era seu e você ainda ia ganhar. Uma pausa. Eu apostei na pessoa, não na situação.
Camila assentiu devagar. Então me deixa fazer a mesma coisa com essa proposta. Beatriz ficou quieta. A proposta é boa, Camila disse. O Gilberto é o tipo de pessoa que, quando erra, não erra duas vezes do mesmo jeito. E a rede de distribuição deles é real. Ela pousou o café. Mas eu quero uma cláusula que não está aqui, que qualquer expansão do método no portfólio do grupo seja feita com consulta formal anexo 1. Não aprovação, consulta. Eu quero ser chamada à mesa antes, não informada depois. Beatriz assentiu uma vez. Isso é razoável, eu sei que é razoável. Quero ver se eles acham. Mandaram a contraproposta para Gilberto na sexta. Na segunda de manhã, Gilberto respondeu com uma única linha. A cláusula de consulta está aceita. Podem redigir o contrato final. Marcos ligou às 9 da manhã com um tom de voz que era a versão dele de surpresa. Eles aceitaram sem negociar. Eu sei. Isso é incomum. Eu sei. Ela estava no metrô a caminho da Nexum, com o notebook na mochila e a dor no nível 2,5. Marcos, quando você redigir o contrato, eu quero que você inclua uma nota de rodapé na cláusula de atribuição. Que tipo de nota? Que o método foi desenvolvido em parte durante um período de reabilitação de saúde. Não precisa especificar qual doença. Só que foi desenvolvido durante esse período. Uma pausa. Eu quero que fique no registro que o trabalho foi feito com tudo que estava acontecendo. Não apesar disso, Marcos ficou quieto. Isso vai aparecer num documento público, exatamente. O contrato foi assinado numa quinta-feira, na anexo 1. Gilberto foi pessoalmente, com um advogado e sem mais ninguém do grupo. Renato não estava. Camila não havia esperado que estivesse e não havia pedido. Depois que os advogados foram embora, Gilberto tomou o café que Gabi tinha preparado e olhou ao redor da sala com aquele jeito de um velho, avaliando o que foi construído sem ele. Você conseguiu um bom espaço, ele disse. A Beatriz escolheu bem. Como está sua saúde? A pergunta era direta, sem rodeio, do tipo que pessoas fazem quando querem saber de verdade. Administrável, ela disse. Ele assentiu, como se isso fosse suficiente. E ela o acompanhou até o elevador. Quando as portas estavam fechando, ele disse, sem olhar para ela, olhando para o painel do elevador. O meu irmão teria dito que você tem a cabeça certa. As portas fecharam. Camila ficou um momento parada no corredor, depois voltou para a sala e disse para Gabi, pode jogar fora o café frio? Tinha uma coisa que ainda estava pendente, e ela sabia disso. Não juridicamente, não profissionalmente, pessoalmente, Renato ligou na semana seguinte. Era uma quarta-feira de tarde. Ela estava deitada no chão do escritório de casa com um notebook no peito porque a dor tinha subido para 6 durante uma reunião e ela tinha esperado terminar para deitar. Ela olhou para o nome na tela por 2 toques. Atendeu, Camila, a voz dele, a mesma. Um pouco mais quieta, talvez. Renato, você assinou com o meu pai, assinei com o Grupo Vasconcelos. Uma pausa. Que é diferente. Ele ficou quieto por um momento. Eu sei que é diferente. Lá fora, uma sirene passou na rua e foi embora. O apartamento ficou quieto de novo. Eu fui ver os documentos que você entregou na época do processo. Ele disse por fim. Os e-mails, os arquivos. Eu não sabia que eram seus. Eu achei que era a equipe. Eu sei que você achava. Mas eu devia ter perguntado. Ele disse isso devagar, como quem lê uma frase que escreveu e reescreveu várias vezes antes de falar. Eu devia ter olhado de mais perto e eu não olhei. Camila ficou quieta. Eu não olhei para muita coisa que precisava olhar. Ele continuou. A doença, o trabalho, o que você estava construindo enquanto ele parou. Não é desculpa, só é verdade. Eu sei que é verdade. Você ficou brava comigo? Ela ficou olhando para o teto do apartamento, a rachadura que ela ainda não tinha mandado consertar no canto perto da janela. Fiquei um tempo. Ela pausou. Depois fiquei ocupada. Ele fez um som que era meio riso, meio outra coisa. Ocupada.
ocupada, e havia um tom nessa palavra que não era provocação, mas também não deixava de ser. A Fernanda e eu, ele começou, Renato. Ela disse o nome com gentileza, mas com firmeza. Você não me deve satisfação sobre a Fernanda. Eu sei, eu só, ele parou de novo. Eu queria que você soubesse que eu entendo o que eu perdi. Não só o trabalho, não só o que era justo. Uma pausa. Eu entendo o que eu perdi. Camila ficou quieta por um momento. A dor estava num 6, mas ela estava deitada no jeito certo. E o 6 era suportável quando você estava no ângulo correto. Renato, eu não odeio você, ela disse. E era verdade. E ela precisava que ele soubesse disso não por bondade, mas porque era simplesmente o que era. Eu acho que você é um homem que não sabia olhar para coisas que eram difíceis e tomou um caminho mais fácil. Isso machucou. Ela pausou. Mas eu saí desse caminho e fui para o meu. E o meu tá bom, silêncio, fico feliz, ele disse. E parecia verdadeiro. Cuida de você, ela disse. Você também, ela desligou. Ficou deitada no chão mais um momento, olhando para o teto, para a rachadura no canto. Depois pegou o notebook, tinha um relatório do Halvorsen para terminar. O relatório do Halvorsen foi entregue numa sexta-feira. O resultado do segundo trimestre de implementação mostrava uma queda de 61% nas divergências de estoque, um aumento de 23% na confiança da equipe de campo no sistema, medido por um questionário que Priya tinha desenvolvido, e um número que fez o CFO Fábio mandar um e-mail para Beatriz às 7 da manhã de sábado com o assunto: precisamos conversar sobre fase 2. Beatriz encaminhou para Camila com uma mensagem: 7 da manhã num sábado. Você fez o Fábio perder o fim de semana. Camila respondeu: ele ia perder de qualquer jeito. Agora pelo menos é por um bom motivo. A fase 2 do Halvorsen significava 4 CDs novos, 2 regiões novas e uma equipe maior. Priya já tinha mapeado 3 consultores que ela queria entrevistar. Tiago tinha um modelo de treinamento pronto que precisava só de ajuste fino. Camila leu os e-mails num sábado de manhã, sentada na mesa da cozinha com café e o cacto do lado. O cacto estava maior. Ela tinha descoberto que cactos em vasos maiores crescem diferente, mais devagar, mas mais sólidos. E tinha brotado algo pequeno no lado que ela ainda não sabia o que ia virar. Ela anotou no caderno: fase 2 Halvorsen. Contratar. Treinamento Tiago. Revisar cronograma. Depois, consulta médica. Marcar para a semana que vem. Depois ficou olhando para o broto no cacto por um momento. Não era a vida que ela tinha imaginado quando se casou com o Renato. Não era a vida que tinha imaginado quando recebeu o diagnóstico naquela sala de médico branca demais, com um papel na mão que ela tinha dobrado e colocado na bolsa como se fosse uma nota fiscal que ela precisava guardar, mas podia processar depois. Era outra coisa, uma coisa que ela não teria escolhido no começo, mas que, ao olhar de onde estava, ela reconhecia como sendo, de uma forma estranha e específica, feita de decisões que ela tinha tomado, da recusa que Paulo tinha entendido errado, da noite que ela tinha ficado deitada no chão escrevendo, da reunião com Beatriz onde ela tinha dito: me manda uma proposta formal sem piscar, das 48 horas com os operadores do Halvorsen, comendo frango seco e ouvindo sobre a praia de devoluções. Era uma vida construída em cima de dor que ela tinha aprendido a carregar, não ignorar. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. A doutora Soraya perguntou, na consulta da semana seguinte: o que mudou nos últimos 2 anos? Camila pensou por um segundo. Aprendi a separar o que dói do que me limita. A médica anotou algo. Explica, a dor está lá, vai continuar estando. Mas eu achei que a dor era o limite. Ela pausou. Não é? O limite é onde eu decido parar. São coisas diferentes. A doutora Soraya ficou olhando para ela por um momento. Isso é um trabalho de 2 anos. Camila ajeitou a posição na cadeira. Mas também é de antes. Só que antes eu não sabia nomear.
3 semanas depois da assinatura do contrato com o Grupo Vasconcelos, o site do grupo publicou uma nota que Marcos tinha revisado e Camila tinha aprovado frase por frase. Era um parágrafo curto. Dizia que a metodologia de convergência integrada, utilizada nas iniciativas de inovação do grupo a partir do ano anterior, era derivada de trabalho original de Camila Ferreira, consultora e sócia fundadora da Nexum, desenvolvido em parceria com o grupo ao longo dos anos anteriores, que o grupo reconhecia a autoria e tinha formalizado essa relação através de contrato de investimento e colaboração com a Nexum. Nada mais que isso, sem drama, sem explicação longa, sem a versão do que tinha acontecido no meio. Só os fatos, no lugar onde os fatos precisavam estar. Priya mandou uma mensagem quando a nota foi ao ar. Viu? Camila respondeu. Vi, Priya. Como você tá? Ela ficou olhando para o celular por um segundo. A dor estava num 3. O relatório de fase 2 do Halvorsen estava aberto no notebook. O broto no cacto tinha crescido mais um pouco. Tô bem, ela digitou. E era a primeira vez em muito tempo que essa resposta não era gerenciamento de expectativa, era dado. 6 meses depois do contrato com o Grupo Vasconcelos, a Nexum fechou o ano com 37 contratos ativos, 26 funcionários e uma receita que Beatriz tinha projetado para 3 anos mais à frente. Camila não colocou esses números em nenhuma apresentação. Não gostava de números soltos, sem contexto, mas os anotou no caderno, na mesma página onde anotava os níveis de dor, os dados da consulta médica, e o crescimento do cacto era o mesmo caderno de sempre. Folhas pautadas, capa preta, caneta azul. Ela comprava o mesmo modelo faz anos porque já sabia onde a mão ia repousar na página. Sabia o quanto de pressão precisava fazer para a tinta não sangrar para o lado de trás. Na última página preenchida daquele caderno, numa terça-feira de manhã antes de uma reunião com a equipe, ela tinha escrito uma única linha que não era dado nem anotação de trabalho. Era uma constatação do tipo que às vezes aparece quando você está olhando para o que construiu e não está tentando construir mais nada por um momento. A linha dizia: a dor não foi desperdício. Ela não explicou mais que isso. Não precisava. Era para ela, fechou o caderno, pegou o café e foi para a reunião. E se fosse você, qual momento dessa história te tocou mais? Foi quando ela assinou o divórcio com a mão que ainda tremia e não disse nada? Foi a reunião com o Paulo, quando ela explicou a recusa de 5 anos atrás sem raiva nenhuma? Ou foi o broto no cacto, no fim? Me conta nos comentários. E coloca de onde você está assistindo e que horas são aí. A gente lê todos. Manda essa história para alguém que precisa ouvir hoje. Aquela pessoa que está num momento difícil e ainda não sabe o que vai crescer do outro lado. Dá um like também para mais gente conseguir encontrar. E se você ainda não está inscrito, aperta inscrever agora, porque as próximas histórias são do mesmo nível e você não vai querer perder.